Bom, vamos lá. Chainsaw Man é um dos mangás que com certeza eu tô mais curtindo de acompanhar recentemente, por dois pequenos motivos. O primeiro é que, apesar de ser um shonen, em grande parte do tempo a história e os personagens são bem diferentes do padrão. Acho que o maior exemplo que eu posso dar logo de cara é o próprio protagonista. O Denji, ele não é um simples protagonista bonzinho que tem o sonho de se tornar, sei lá, um presidente ou salvar alguém aleatório. Diferente do Naruto, Midoriya e sei lá, até mesmo o Tanjiro, ele é só um garoto pobre que tem sonhos básicos, porque ele sempre viveu na pobreza, então o comum pra ele era algo completamente difícil de se sonhar. Os sonhos do Denji vão de comer pão com geleia no café da manhã até ser possível ele simplesmente pegar nos peitos. E com isso eu vou pro segundo motivo do porquê que eu gosto de acompanhar essa história. Chainsaw Man é estupidamente estranho. E isso é cativante. Conforme o decorrer da história, as coisas vão de uma origem bem triste e meio sombria pra salvar um gato pra apertar uns peitos. Chainsaw Man, senhoras e senhores. Mas apesar de toda essa bizarrice, o criador, Tatsuki Fujimoto, de alguma forma muito estranha, consegue colocar algum tema ou mensagem meio sombria por debaixo de toda essa loucura. Tipo o Denji fazendo de tudo pra alcançar seus sonhos, mesmo que esse sonho seja menosprezado pelos outros personagens. Ou mostrar a trajetória do Aki indo de alguém obcecado pelo seu objetivo pra alguém que começa a ver os outros ao redor dele. Ou então ver o ponto de quebra de personagem da Power e ver a mudança no caótico ser que ela é. Tudo isso pra no final tocar em um tema da forma mais caótica e infernal possível, com direito a um dos vilões que mais me deixou amedrontado em qualquer mídia de entretenimento. Então, quando foi anunciada uma adaptação para anime da obra do Fujimoto e que os responsáveis pela produção seriam o Estúdio Mapa, responsável por Jujutsu Kaisen e a última temporada de Attack on Titan, eu meio que comecei a acompanhar o projeto como se eu tivesse no meio do ano de lançamento de Kingdom Hearts. Então, depois de ver notícias boas, condições de trabalho horríveis, trilhas maravilhosas e 12 episódios de alta produção, aqui estou eu, para falar sobre a primeira temporada de Chainsaw Man. Primeiro de tudo, a temporada é curta, então o grande foco aqui é apresentar os personagens e o mundo. O que me leva a dizer que os grandes momentos com desenvolvimento de peso, mensagens e temas profundos ainda estão bastante distantes. Entretanto, mesmo que isso não esteja com força total na primeira temporada, o principal foco aqui pelo menos é feito com uma excelência absurda. A adaptação dos primeiros arcos e a apresentação e carisma dos personagens são simplesmente incríveis. Como eu falei, o Denji ele é um protagonista meio diferente e meio otário. E ainda assim não tem como você não amar ele. Também tem a Power, que é simplesmente uma metralhadora caótica em tudo que ela faz e em tudo que ela interage. E ainda assim, mesmo ela enchendo o saco de todo mundo ao redor dela e ela tendo um ego insanamente alto, não tem como você simplesmente não amar ela. O Aki, ele é sério e meio fechado, mas quando ele luta é simplesmente incrível, e com isso, eventualmente você acaba vendo que tem mais por trás de toda essa seriedade que ele exala do corpo dele. Até mesmo a Makima, que é uma das personagens que eu mais pensava que ia ser um desafio pra adaptar, eles conseguiram dar aquele ar sutil de medo, perigo e mistério pra ela. Tudo isso em um mundo agressivo, pesado, cinza e interessante, que mesmo com as bizarrices ainda consegue criar uma tensão em momentos necessários. E como já é de costume, a animação e a produção em geral tá simplesmente impecável. Backgrounds lindos, animação fluida com direito a experimentos com técnicas diferentes de animação, uma utilização de CGI tanto em cenário e personagens que simplesmente funciona muito bem, e uma iluminação que eu não faço a menor ideia de como alguém foi capaz de desenhar essa iluminação ou simplesmente fazer ela em 3D. Fora também a trilha sonora, que é bem diversificada, tem coisas estranhas, coisas mais comuns, mas no geral se mistura perfeitamente com a situação e o momento do anime. E fora isso, obviamente que a gente tem as lutas. O anime de Chainsaw Man é brutal, no sentido mais estúpido possível, mas também na maior qualidade possível também. Deixando claro, quando eu falo estúpido, não quer dizer que eu tô reclamando, quer dizer mais que, tipo, é feito de uma maneira tão diferente, tão bizarra, que chega a ser insanamente boa. Quando o Denji puxa aquela corda no peito dele, é um sinal que vai acontecer uma luta estupidamente bem animada e com sangue jorrando de algum lado. Se o Aki levanta a espada pra lutar, vai vir uma luta de uma qualidade que você não tem ideia. Quando alguém pega uma arma, é momento de você se preparar, porque logo em breve vai vir alguma
alguma coisa que vai deixar seus olhos em completa alegria. Inclusive, uma coisa que eu quero falar é que, apesar de ter muita gente reclamando do CGI desse anime, sinceramente eu acho que é só pessoal de birra. Sim, dá pra notar que é um CGI, mas não é um CGI ruim. E inclusive tem muita gente dizendo que o anime ficou uma merda só por conta do CGI, o que, sinceramente, eu acho estúpido, porque, porra, uma coisa simples arruinar a porra de um anime inteiro, ou qualquer produção, seja lá o que for, é algo simplesmente estúpido de se dizer. Então, no geral, eu acho que o CGI foi utilizado muito bem, só tem gente chata mesmo. Então, eu acho que depois de tudo que eu disse, dá pra notar que esse foi provavelmente um dos maiores projetos do estúdio Mappa. Tanto que depois de tudo que eu acabei de falar, o anime também tem direito a 12 músicas de encerramento diferentes, cada uma feita com uma arte diferente e com uma animação diferente. Tirando o primeiro episódio. O primeiro episódio só não tem animação mesmo. Inclusive, como eu tô falando de encerramento, eu vou falar um pouquinho da abertura, que é simplesmente foda. Assim, já é de costume que a abertura seja de uma qualidade de animação bem maior do que a própria série em si. E bom, Chainsaw Man já tem uma qualidade absurda, então obviamente que a abertura vai ter uma qualidade ainda mais insana. E sim, a animação é simplesmente maravilhosa, só que aí que tem um ponto. Essa abertura tem tanta coisa acontecendo nela. Logo de cara, a abertura abre com um dos backgrounds tendo uma das páginas da Divina Comédia, só pra tu ter uma noção. E logo em seguida a gente tem uma montagem que faz referência a um monte de filme, que vai desde filme de terror até mesmo filme de comédia, porque sim. E obviamente a gente tem a incrível música de fundo chamada Kickback, feita pelo Kenshi Yonezu, que você deve conhecer porque ele cantou a segunda abertura de My Hero Academia, a famigerada P-Sing, também conhecida como a melhor abertura de My Hero Academia. E pra você ter uma noção, eu gostei tanto da música que a música saiu em outubro e ainda assim ela ficou em primeiro lugar no meu Spotify. Sim, teve dias que eu simplesmente escutei a abertura em loop. Mas enfim, pra finalizar tudo, eu acho que todo mundo vai concordar que essa produção do Chainsaw Man é uma ameaça direta a Ufotable e provavelmente a Demon Slayer. Ou seja, agora a gente tem essa luta entre duas empresas milionárias só pra fazer mais anime de qualidade, só pra mais gente dar dinheiro pra eles. Mas enfim, a adaptação da primeira temporada foi muito boa e isso me deixa empolgado, porque caso tenha uma segunda temporada, o que provavelmente vai ter, porque o último episódio tem um pós-créditos que basicamente confirma o próximo arco, eu devo dizer que aí sim que começa o verdadeiro caos na história. Então a partir da segunda temporada é só mais e mais acontecimentos absurdos que vão acontecer. Mas isso vai demorar um pouco. Mas no momento a primeira temporada de Chainsaw Man simplesmente foi muito boa, setou tudo pra um caminho que simplesmente pode ser incrível. Então sim, eu obviamente recomendo esse anime pra você assistir, porque é um anime simplesmente muito legal de assistir e divertido pra caramba. E basicamente esse é o vídeo. Então se você gostou dele, por favor, deixe seu like, e se você quiser me ajudar bastante, você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, e caso você não queira perder um vídeo como esse, por favor, se inscreve. Aí embaixo na descrição tá as minhas redes sociais e o meu Discord, que é onde eu uso pra dar qualquer notícia sobre esse canal, fora também a aba comunidade. Mas então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Adeus.